Olá, boa tarde, terceiro ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que todos estejam muito bem, né? Nessa tarde maravilhosa, que estamos aqui mais juntinhos, mais uma vez para uma aulinha de ensino religioso, né? Terceiro ano. Bom, quem lembra de vocês o que foi que nós falamos na aula passada? Bom, nós falamos sobre quem? O Sermão da Montanha, né? Onde Jesus reuniu as pessoas, né? No alto de uma montanha, ele teve que subir no alto de uma montanha, por quê? Porque tinha muitas pessoas, né? Muitas pessoas o seguiram, né? Para ouvir os seus ensinamentos, ouvir os seus conselhos, e muitos também foram até lá, só por curiosidade, para saber quem era Jesus, para saber quem era este homem, e também outros foram até lá para a procura de quê? Da cura, procurando a cura, porque queriam, acreditavam, né, que Jesus podia curá-los, certo? Bom, mas as pessoas não queriam ficar solitárias, elas queriam ouvir os conselhos de Jesus. E elas estavam carentes, né? Naquela vida, naquela época, elas estavam muito carentes de que alguém os aconselhasse a fazer o que é certo. Estavam vivendo no erro constante. Não sabiam o que fazer para consertar os seus erros. Bom, então eles seguiam Jesus por onde Jesus andava, mostrando seus ensinamentos, e as pessoas estavam lá o seguindo, tá? Bom, então vamos lá, a correção, acompanhem a correção da atividade passada com atenção e respondam, tá certo? Bom, acompanhe aí. Olá, terceiro ano. Então vamos revisar aqui um pouquinho, né, o que a gente viu na aula passada. Nós falamos sobre quem? O Sermão da Montanha, né? Que falava... Por que recebeu esse nome? Porque com o grande número de pessoas, né, que se juntavam para ouvir as histórias de Jesus, ele precisava o quê? Subir, ele precisou subir a uma montanha para que todos pudessem ouvir as suas histórias, certo? Bom, então, vamos lá para a correção da nossa atividade. Vamos lá, foram 4 questõezinhas. Na primeira, eu disse o seguinte: por que Jesus deu esses conselhos ao povo? Então, observe. Porque ele havia observado que uns davam mais valor às conquistas, outros aos tesouros acumulados, alguns ainda à inteligência que possuíam. Ou seja, as pessoas tinham esquecido de Deus, dos seus ensinamentos, e estavam em busca somente de coisas que não tinham tanto valor, né? Segunda, onde está o maior tesouro que alguém pode querer, segundo Jesus, ensinou Jesus? Bom, é claro que está onde? No reino dos céus. Terceiro, por que Jesus decidiu falar do alto de uma montanha? Essa daqui eu acabei de falar, né? Para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo, pois era enorme a quantidade de pessoas presentes. Ou seja, já não dava mais para ele falar, né, da mesma altura, tinha que ficar mais alto para que todos pudessem ouvi-lo e entender e também vê-lo. Quarto, assinale com um X o significado da palavra abençoado. Então, vamos lá. Perdoado quer dizer abençoado? Não. Feliz? Sim. Feliz é uma pessoa abençoada. Amado? Não. Valorizado? Também não. Protegido? Sim. Protegido também significa ser abençoado, tá? Então, marcamos 2 alternativas. Feliz e protegido, certo? Bom, então agora vamos iniciar a leitura do nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um alimento chamado fé, tá? Então vamos acompanhar a leitura e descobrir que alimento é esse, tá bom? Então a história começa assim. João perguntou à sua mãe o que era fé. A fé
é uma força que nos mantém vivos, respondeu-lhe a mãe. Quer dizer que eu posso morrer se não tiver fé? Quis saber João. A mãe então lhe mostrou um pequeno vaso com flores murchas. O vaso estava sem água. Veja, nós esquecemos de colocar água nas rosas e elas murcharam. A água é um alimento. Sem ele, as plantas murcham, secam e acabam morrendo. Se ficarmos sem beber água, a boca seca e ficamos desidratados. Assim é a fé. Ela é um alimento para que nos mantém vivos e fortes. Sem ela, ficamos murchos como uma flor sem água. Não é isso, criança? Então, observe aí, né? A comparação. É a mesma coisa que acontece com a gente, né? Se a gente não alimentar o nosso corpo, né? O que acontece? A gente fica doente e acaba morrendo. A mesma coisa é a fé. Se a gente não alimentar a nossa fé, como é que a gente alimenta a fé? Bom, a fé é alimentada quando nós fazemos orações, quando nós agradecemos a Deus, conversamos com Deus, né? Quando nós simplesmente obedecemos, né, os mandamentos de Deus, certo? Então aí eu tô o quê? Eu tô regando a minha fé. Eu estou aguando a minha fé, alimentando. É assim que nós alimentamos a nossa fé. A fé que salvou. Bom, então temos aí. Uma mulher estava doente há 12 anos. Ela gastara todo o seu dinheiro com médicos, remédios e não ficara curada. Quando ouviu falar que Jesus estava perto do mar da Galileia, pensou: se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Olha só como essa mulher tinha fé. Só em tocar na roupa de Jesus, ela já ficaria curada. Né? Observe quanta fé ela carregava dentro de si. Jesus falava com uma multidão quando sentiu que alguém puxara a sua roupa. Quem foi que tocou a minha roupa? Perguntou Jesus. Que percebera que alguém o tocara de forma especial. O mestre está percebendo como esta gente nos aperta? Então, por que nos pergunta isso? Jesus olhou em volta, procurando a pessoa que havia tocado em sua roupa. A mulher que se sentiu curada jogou-se aos seus pés, contando sua história. Jesus então alegrou-se e disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está curada. Ou seja, né, o texto foi adaptado do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 20 a 26. Bom, então, crianças, né, observando através dessa história, a gente pode perceber, né, o que é que pode nos curar? É a nossa fé. Quando é que eu tenho fé? Quando eu acredito, quando eu tenho confiança, né? Então, se eu confiar, acreditar no outro, né? Como as pessoas acreditavam em Jesus, confiavam que Jesus poderia curar, então elas ficavam curadas. Quem era que curava verdadeiramente? Era Jesus ou eram as pessoas com a sua fé? Bom, Jesus sempre dizia: a tua fé te curou ou a tua fé te salvou. Então, quem cura é a nossa fé, a nossa confiança. Se você realmente acreditar, realmente acontecerá, certo? Bom, então nunca esqueçam, né, esse grande alimento, que é o alimento
Da fé. Alimentem sempre a fé de vocês. Acredite, porque é acreditando que dias melhores virão, certo? Bom, então agora nós vamos, né, para a atividade, certo? Nós temos uma pequena atividade onde eu vou colocar uns questionáriozinhos para vocês, tá? Bom, então eu vou cobrir aqui a resposta e vou ler aqui as questões para que vocês entendam o que nós vamos fazer, tá certo? Então vamos lá, olha só. Na primeira questão diz o seguinte: a mãe de João fez uma comparação para explicar o que é fé. Qual foi essa comparação? Tá? Bom, então vocês vão me responder qual foi essa comparação, tá bom? Certo, terceiro ano? Bom, então agora vamos lá para a segunda questão. Na segunda questão, eu vou tampar aqui a resposta, para que vocês vejam somente a pergunta. Bom, ao saber que Jesus estava na cidade, a mulher doente resolveu falar primeiro com os discípulos, pedir autorização ao sacerdote, ir ao médico, comprar mais remédios ou tocar na roupa de Jesus.